Meu nome é Flávio Rogério da Luz, nasci na cidade de Guariba, em 1982, né, no dia 10 de agosto. Nasci em Guariba e fui criado em Minas Gerais. Né? Eu sou uma mistura do povo brasileiro. Né? Meus avós, por parte paterna, são quilombolas. Né? Meu pai biológico a gente não tem contato, mas ele é quilombola. E a minha mãe, né, é descendente de português com bugre. Né? Minha avó era bugre, era índia, faleceu há pouco tempo agora também. Então eu sou uma mistura. Né? Fui criado em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, na cidade do Prata, Fronteira, Uberlândia, na região do Triângulo mesmo. O pessoal quilombola nunca contou muita história, né, porque eu não tenho contato com eles. Né? Meu pai biológico, ele abandonou minha mãe, né, na maternidade, né, quando minha mãe foi, né, pro parto, e desde então a gente nunca teve uma relação muito boa, né? Então eu não tenho muitas informações da parte deles, mas eu conheço muitas pessoas da região que me contou muitas histórias, né, sobre o povoado que eles nasceram lá, que eles viviam e vivem algumas pessoas até hoje, mas não tenho contato com a família do meu pai biológico, não. A minha infância foi, né, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, então não tinha muita brincadeira, né? Eu cresci mais na cidade do Prata, lá em Minas Gerais. Cresci numa fazenda, em várias fazendas, a gente mudava bastante. Minha mãe foi professora, o meu padrasto, na época, ele trabalhava no serviço rural, então, né, trabalhava numa fazenda, olhando gado, cuidando de gado, tirando leite e cuidando de todos os afazeres da fazenda. Frequentei escola rural, né, até o 4º ano eu estudei na escola rural. Do 5º ano em diante a gente pegava uma perua e ia para a cidade estudar até o 8º ano. Depois disso a gente mudou para a cidade. Jaboticabal eu cheguei no final de 2004. Me mudei para Jaboticabal. A capoeira eu comecei em 1998, na cidade do Prata, Minas Gerais. Comecei a treinar capoeira. Minha irmã mais nova, né, ela foi para a cidade primeiro, minha mãe e minha irmã mais velha. Minha irmã mais nova foi um dia assistir uma aula de capoeira próxima à casa que a gente morava. E no final de semana eu ficava na fazenda, né, no lugar do meu ex-padrasto. Eu tinha 15 anos na época, 14, 15 anos. E ele ia para a cidade, durante a semana eu ficava na cidade para estudar. E ela me mostrou, me levou para capoeira, né, falou que era uma coisa muito legal, que eu ia gostar. Eu tenho um tio que ele fazia artes marciais, né? Então a gente sempre ficou curioso, né? Meu tio era muito habilidoso, capoeira, taekwondo, e sempre ele estava ensinando alguma coisa para nós. E chegou um momento que ela foi conhecer, ela me chamou, e desde então nunca mais parei da capoeira. Comecei em 98, estou até hoje dentro da capoeira. A capoeira, ela é uma atividade, é uma luta, é algo que te faz pensar na sua ancestralidade através das músicas, das cantigas, ladainhas. Ela traz histórias, né, do que os nossos antepassados passaram, da questão da escravidão, da questão do descaso social do negro, né, para com o negro. Então, a capoeira, ela traz essa reflexão sempre, né, sobre as suas origens, sobre respeitar a ancestralidade, sobre respeitar quem chegou antes de você, os seus mestres, né, os seus professores. A capoeira, ela traz essa questão de você voltar à origem, né, tanto para o negro e para as pessoas que não são negras também, porque ela te direciona no caminho na qual você tem que ser muito consciente do que aconteceu no Brasil. Né? Dentro das ladainhas, das cantigas, elas trazem histórias fortes, né? Que faz você refletir, né? Sobre o que o negro passou para estar nesse país aqui e poder segurar e desenvolver a sua cultura ou criar uma cultura diferente, porque nós somos um caldeirão de culturas, né?
quando você mistura vários povos, né, da África, que é gigante, as pessoas falam África, acho que é um país só. A África não é um país só, são vários países, com várias etnias, com vários povos, com várias línguas, e quando você mistura isso, você, né, cria uma cultura nova. E a capoeira, ela engloba, né, essa cultura, ela avoca uma coisa para ela, e dali ela começa a fazer você refletir, né, sobre a sua ancestralidade, sobre quem é você, de onde você vem, o que você está fazendo aqui. Eu estudo um pouco, né, sobre a questão da capoeira e algumas questões afro. Eu estudo um pouco sobre essas questões. E eu me sinto triste, porque a gente não tem muitas informações, né? Sabemos aí que no mínimo foram 12 milhões de pessoas que saíram da África, né? 40% eram para ser escravos no Brasil, forçados a ser escravos no Brasil. Né? Isso é registrado, mas existiu o tráfico negreiro, que foi algo terrível, né? Talvez entrou até mais pessoas do que o que está informado aí nos livros aí. E eu me sinto muito triste em não ter mais informações, né? Eu não nasci em Jaboticabal, né? Mas eu moro em Jaboticabal desde 2005, final de 2004. E eu pude observar que Jaboticabal, né, ela não tem nada registrado sobre o negro, não tem livros, fala que não tem, tem um livro no museu, né, que eu já fiz algumas sugestões para algumas pessoas, tem que passar isso para uma linguagem mais formal, para a gente entender o que está escrito aí, que é uma linguagem secular, né, do século XIX, dos últimos escravos que existiram em Jaboticabal, né? Então, aqui nós temos ainda esse livro, né, que deveria estar mais cuidado, mas infelizmente, né, contexto Brasil, a gente não tem informação nenhuma. Né? O que tem é que você ouve geralmente, que o meu avô falou que fulano, né, era escravo, que trabalhava na fazenda tal, e, né, a gente não tem. E esse elo da África para o Brasil, isso daí você tem mais informação na África do que no Brasil, porque no Brasil, né, depois da abolição da escravatura oficialmente, com a proclamação da República, teve uma perseguição para a destruição da questão do negro, né? Da identidade do negro. O negro não tem identidade, infelizmente, histórica registrada. Quando eu cheguei aqui foi complicado, né? Porque dentro dos locais que eu procurei não tinha, né? Dentro do departamento de cultura não tinha nada, dentro da educação. Eu saí procurando, né, sobre cultura afro em Jaboticabal, principalmente a capoeira, que é algo, né, que está em mim, e eu não encontrei, né, fui aos poucos encontrando alguns mestres. Jaboticabal tem muitos mestres de capoeira, infelizmente, né, alguns cometeram alguns erros, outros, né, desanimaram com a capoeira, né, e não estão mais na capoeira hoje, mas de vez em quando alguns voltam, fazem algumas atividades. Os próprios mestres de capoeira tentaram, ou eu estaria com eles ou eu estaria contra eles, né? Então cada um queria que eu estivesse nos seus grupos na época, e eu me recusei porque eu tenho um mestre, e o meu mestre é uma pessoa que eu respeito muito, que eu cresci vendo ele, né, dentro da capoeira, crescemos junto em vários aspectos, né, e eu respeito muito o meu mestre. Meu mestre chegou a vir aqui em Jaboticabal em 2005 para me orientar a entrar em outro grupo de capoeira. Né, eu me recusei, pois eu tinha mestre e tenho mestre até hoje. Né, a minha origem é muito importante para mim. Eu venho de uma origem né, que hoje eu sou a quinta geração, né, eu me formar mestre esse ano, né, vou ter essa confirmação. Nós somos a quinta geração vivos, né, não contando os outros mestres, né, que já ficou no passado, que faleceram.
mas nós somos 5 gerações de pessoas, né? Eu sou mais novo, tenho 41 anos. Né? Os mestres já estão com uma certa idade e eu respeito muito isso. E Jaboticabal, né, quando eu cheguei, algumas pessoas até tentaram me oprimir, falando que eu não poderia fazer capoeira porque eu não tinha, na época, CREF, né? Eu fiquei preocupado que eu não conhecia bem o CREF, né? Fui no departamento, na época era departamento de esportes, agora que é fundação, que você não pode isso, não pode aquilo, porque você não tem o CREF. E eu fui pesquisar e vi que realmente não queriam era fazer, né? Que a capoeira é uma atividade cultural, além de ser uma atividade esportiva. Ela não depende de um CREF, de um documento universitário para você desenvolver a capoeira. Eu fiz várias situações, sim, de pesquisas. Tentei interagir com vários grupos. Agora os grupos diminuíram bastante, não existem tantos grupos igual existiam. 2006, 2007, tinha alguns grupos, tinha a associação aí de pessoas negras, né? Até o atual secretário de saúde que coordenava isso, né? Deixei de fazer algumas coisas por algumas promessas, acabou que não cumpriram essas promessas e a gente, né, decidiu seguir sozinho. Eu interagi com todo mundo aqui, né, ou quase todos, né, que faz alguma atividade negra. Tentei interagir com várias pessoas, mas infelizmente muitas pessoas são políticas, né, e a pessoa que é política, ela pensa primeiro na vantagem que ela pode ter com aquela atividade, não com a vantagem do coletivo, né? Tinha esse movimento negro, quando eu cheguei, tinha CNPJ, parece, assim me falaram, não sei se tinha mesmo, tinha toda uma organização, né? Mas tentei interagir, tentei compor com eles, infelizmente, por questões deles, eu decidi não participar mais, né? Tem algumas pessoas que eu considero muito, que eu tenho muito carinho, né? O finado Nego Brás, que faleceu há pouco tempo agora, era uma pessoa de uma riqueza cultural, né, fantástica, era uma pessoa que tinha muito a oferecer para a cultura de Jaboticabal, né, para a comunidade negra de Jaboticabal, mas, né, o pessoal não quis, né. E falando de questão de cultura negra, né, de atividades afro, é difícil você desenvolver, porque existe muito preconceito, né? É muito mais fácil chegar um rapaz do karatê e pedir um patrocínio, né, e esse patrocínio ser atendido, do que chegar alguém da capoeira para pedir esse patrocínio, né? Infelizmente o preconceito existe, o preconceito religioso é algo terrível, né? As pessoas confundem capoeira com religião e não é por aí. Quem tem religião é a pessoa, não é a atividade. A capoeira não tem religião, né? O capoeirista tem religião, né? E o capoeirista, geralmente, ele é devoto, né, daquilo que ele acredita, né? Então, o capoeirista, ele pede sempre proteção naquilo que ele acredita, a hora que ele vai entrar na roda de capoeira, né? Alguns pedem, eu tenho amigo muçulmano, né? Eu tenho amigo ateu, eu tenho amigo evangélico, meu mestre é evangélico, né? Eu tenho amigo do candomblé, eu tenho amigo da Umbanda, eu tenho amigos de todas as religiões dentro da capoeira. Então, algumas pessoas, Jaboticabal é uma cidade que não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, a qual existe aqui uma questão religiosa contra algumas atividades afro, infelizmente, né? Que a gente trabalha no objetivo de ajudar pessoas. Pelo menos os projetos que eu trabalho hoje é, né, ajudar principalmente as crianças e adolescentes a se desenvolver. Eu não perco uma festa por causa do Damião, se me convidar. Eu gosto da festa de causa do Damião, eu gosto da Umbanda, do candomblé. Eu amo ver uma roda de candomblé, uma roça de candomblé, é maravilhoso, né? Tem um local que eu tenho muito carinho,
né? Não só porque minha esposa é IBOME, né? Minha esposa é filha de santo, né? Na casa que ela frequenta, ela iniciou lá adolescente e está lá até hoje. É a filha mais velha da casa e eu não, né, sempre que eu posso, eu não perco uma oportunidade, né, de estar, né, porque para mim é importante, não só pela minha esposa, só para estar do lado da minha esposa. Eu acho bonito, eu já fui convidado para entrar nessa casa, já fui convidado para entrar em outras casas, mas devido ao meu trabalho eu não posso, eu não estou ainda dentro de uma casa de candomblé. Mas, assim, eu respeito muito, né? Um dia, quem sabe, se o Sagrado tocar aí e eu tiver a possibilidade, eu posso até estar lá, né? Como um filho de uma casa, mas hoje eu não consigo. Mas eu sempre estou, quando eu posso, dentro das manifestações culturais afro-brasileiras na cidade de Jaboticabal. Então, Cosme e Damião, alguns candomblés. Aqui em Jaboticabal já teve algumas atividades no ginásio de esporte, né, organizado por algumas entidades, né, religiosas aí, né, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Faz tempo, mas já teve sim, né, e hoje deu uma sumida, né, meio que pegaram aquele espaço para outras coisas. Não liberaram, né, fiquei sabendo que pediram há um tempo atrás, aí não liberaram para atividade. Daí, pouco tempo depois, teve uma atividade de uma outra igreja, né, eu acho que poderia ser para as duas, né, religiões aí, mas foi algo bem assim, triste, né? Através da oralidade, né, expressões corporais, oralidade. A capoeira, ela é transmitida através da oralidade. Não tem outra forma de ser transmitida. Hoje tem muitas ferramentas aí que o pessoal utiliza, né? Tem as aulas online, tem aulas, né, videoaulas, né? Eu não gosto desse meio, eu prefiro estar ali no dia a dia, estar ali com a criança, com o adolescente, com o adulto, ensinando através da forma que eu aprendi. Porque capoeira é oralidade, você aprende ali, né, junto com o seu mestre, junto com o seu professor, no dia a dia, e de outra forma não dá certo. Já vi muita situação de mestres de YouTube, né, professores de YouTube, a hora que chegar na situação da capoeira não dá conta de desenvolver o mínimo, né? E isso é triste. Para manter meu legado, né, eu espero que eu acho que está dando certo de deixar um legado. Por quê? Eu tenho muitos alunos que já estão morando em outros locais, né? Tem um aluno que mora em São Paulo, tem outro que mora em Araçatuba, tem alunos em Pontal, tem alunos em Valinhos, né? Pessoas que treinaram comigo, são meus alunos, estão comigo, né? Fazem as atividades deles, os eventos deles, né? Na qual eu sou responsável para estar indo lá, para estar avaliando, para estar desenvolvendo as atividades. Né? Tem os meus sobrinhos que estão chegando agora, né? Eu tenho minha sobrinha mais velha, Lavínia, que é um legado fantástico, né? Ela cuida de mim, ela cuida das minhas coisas, ela me ajuda, ela está sempre do meu lado ali, me apoiando, né? E fazendo o que ela pode fazer por mim. Tem minha esposa que me ajuda bastante, né? Que é o meu braço direito. E os outros sobrinhos, né? Aí tem uma levada que são menores um pouquinho, né? 14, 12 anos de idade, e agora meu filho, que tem um aninho, né? 1 ano e 9 meses. O meu legado é através deles e através dos meus alunos, né? Igual eu comentei no começo. Tem alguns estagiários, algumas instrutoras aqui no município, que às vezes até danam comigo porque eu sou meio desligado na questão de mídia, né? Então elas acabam me puxando para algumas situações. Então meu legado é através daquelas pessoas que eu estou auxiliando hoje, né? E tem uma levada legal de crianças chegando, né? A gente vai fazer um festival agora, aproximadamente 220 crianças, né? Isso, se nada mudar até no dia do festival. Eu espero que dali saia algum legado. A coisa mais importante para mim hoje em relação à cultura afro-brasileira, né,
é deixar um legado. É deixar um legado para o meu filho, né, para os meus, né, familiares, e principalmente um legado para aqueles que acreditam, que não são meus, né, de sangue, mas acreditam, estão ali no dia a dia, né. Essa é a minha missão, deixar um legado para eles, né, é o maior desafio que eu tenho, né. Então, o meu legado é deixar, né, o meu maior desafio é deixar um legado, é deixar algo coerente, né? Eu não posso deixar qualquer coisa de qualquer jeito, eu tenho que deixar né, um legado que seja coerente, que seja verdadeiro, né? Eu, Flávio, eu tenho os meus erros, né? Na minha vida particular, posso ter meus erros, posso ter meus defeitos, mas eu tento não ter os meus erros na capoeira, nas atividades que eu desenvolvo, que envolvem outras pessoas, né? Eu posso errar comigo, mas eu não admito errar com outras pessoas, né? Porque eu preciso deixar algo verdadeiro para essas pessoas. Para valorizar a memória, ela é preciso um trabalho de conscientização e de formação, né? Esse trabalho de formação você não começa com... Você pode até fazer com pessoas adultas, mas o trabalho de formação ele é com crianças, né? Para você criar memórias, vou imaginar aqui, o Nego Braz uma vez me deu uma situação que foi a seguinte. Falou assim que para mim, ó, cuida desses meninos aí, esses meninos têm uns 7 anos de idade. Se você conseguir que ele fique com você até os 12, você vai criar memórias desse menino que ele vai ter 30, 50 anos, ele vai lembrar. Se você conseguir passar alguma coisa verdadeira para ele, você vai criar memórias e você vai começar a enraizar algo, né, que a hora que ele tiver 20, 30 anos, mesmo ele estando longe da capoeira, você vai causar impactos, né? Foi mais ou menos isso que o Nego Braz falou para mim. E eu acredito muito nisso, né? Não só pelo que ele falou, mas pelo que eu estudo, pelo que eu escuto dos meus mestres, né? Eu comecei a treinar com o meu mestre. Eu não troco de mestre, tive propostas de grupos grandes, de associações, grupos grandes, tive propostas para sair do país, né? Mas eu não troco meu mestre por propostas, porque a gente tem uma relação, a gente tem algo verdadeiro, né? Não é só memória, a gente tem afetividade um pelo outro, né? Eu tenho afetividade pelo meu mestre, eu considero ele quase que um pai para mim, né? Porque ele me orientou quando eu precisei de orientação, né? Para você criar memórias, você tem que ter um trabalho, né, de médio a longo prazo. Não adianta eu criar, né, pensar em, vou fazer um trabalho, um projeto com essas crianças aqui de 6 meses. Isso não vai criar, vai criar um momento ali, mas não memórias definitivas, né? Eu tenho muito a questão de alguns pais que vêm me procurar para a criança, para o filho fazer aulas de capoeira, e esse pai fala assim, eu fui aluno do Fuscão. Eu fui aluno do Fuscão, tal, né, que o Fuscão isso, o Fuscão aquilo, né? Isso é legal, importante, né? Tem alguns que falam assim, não, você tem que ser igual o Fuscão fazia, né? Um pouquinho mais enérgico, tal. Não, o tempo mudou. Daí tem aqueles, não, eu fui aluno do Garcia, do mestre Garcia, né? Eu tenho notícia do Garcia, já vem aquela, né? Eu falo, não, tem, o mestre está lá em Ribeirão Preto, e a gente vai conversando. Então, para criar memórias, né, igual esses pais têm memórias hoje boas, você tem que trabalhar na infância, né? Não adianta você querer que uma criança fala sobre negritude, sobre ações afirmativas, né, da questão da sua raça, da sua cor, sem ela saber que ela é preta, né? Tem muita criança que não sabe que é preta, né? E é mais retinta do que eu, né? Acho que é moreninha. Muita gente, as pessoas já me chamou de moreno. Ô moreno, olha aquele rapaz moreno ali. Não, eu sou um rapaz preto mesmo, né? Negro. Então, a gente precisa, para criar memórias, né, trabalhar desde a juventude. É um trabalho contínuo, a médio e longo prazo. E eu acho que vai pelos projetos, tem muitos projetos importantes no município de Jaboticabal.
pouco valorizados, mas tem muitos projetos importantes aí para criar essa memória. Eu sempre, né, me prontifico a estar participando de alguns projetos, algumas ações. Às vezes as pessoas não compreendem que é questão do tempo, né? Eu tenho um tempo bem corrido, né? Agora, ainda mais agora com o filho, eu tento ser um pai, né, muito presente, tento fazer a minha parte, né? E tem a questão dos alunos, dos locais com várias questões, né? Então, eu sempre tento participar. Quando eu não participo, porque realmente não deu. Eu fiquei feliz em fazer parte desse projeto aqui. Eu fico feliz em dar algumas contribuições. Tem muitas coisas que nós podemos, né, que eu posso passar, que eu posso colaborar com projetos iguais a esse, né? Porque é extremamente necessário e importante contar a história do povo preto do Jaboticabal. Não existe relatos, não existe, eu vi alguns livros aqui, né, até um aluno trouxe um livro para mim um dia falando sobre algumas questões, né, algumas personalidades de Jaboticabal. Não tinha um negro nesse livro que ele me mostrou, e ele é bem retinto. Ele falou assim: e aí, você me fala, professor? Eu falei: não sei, filho, não tenho o que te falar, né? E assim, e sabemos que o negro ele foi importante na construção do Brasil, na construção de São Paulo e na construção de Jaboticabal, né? O negro ele foi importante para todo o Brasil, né? O negro foi importante para toda a história que se conta no Brasil, né? Mas muitas das vezes ele foi esquecido, foi deixado do lado, né? A Ponte Seca mesmo, pelas algumas conversas que eu tive, seria, né, um dos primeiros lugares que teve mais negro no município durante muito tempo, né? Depois esses negros foram, né, cada um para outros bairros conforme a cidade foi crescendo. Tem muita história legal de Jaboticabal, Dona Carme, Dona Dita, né, finadas, né? Então tem muita história importante que deve ser contada, que precisa ser contada. E é preciso, eu sou um cara novo, né? Mas tem muita gente, né, velha aí que está indo embora e a gente não sabe da história deles. A gente não sabe, né? E se deixar, né, sem registrar, não saberemos mesmo, porque quem vai contar essas histórias, né? Às vezes nem os próprios netos sabem. O meu filhinho é pequeno, mas eu tento sempre trabalhar com ele quem foi os antepassados dele, né? Isso é importante. É importante para que ele saiba de onde veio, né? Quem que foi os avós, quem que é o pai, quem que é a mãe, né? Se ele amanhã ou depois, se ele quiser estar na capoeira, ele vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, né? Porque eu acredito que eu faço um bom trabalho, né, em relação à capoeira, em relação a algumas questões afro, e assim como a mãe dele faz um bom trabalho na questão do candomblé e da umbanda, né? Então é extremamente importante, né? Eu agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho, né, e temos muita coisa para desenvolver aí, né, futuramente. Espero não. Eu vou contar com você do mesmo jeito que eu quero que você conte comigo. Sim. Eu acho que muito também dessa minha insistência nessa questão de começar a ir um pouco mais atrás das nossas histórias é por sua causa, desde o começo, quando eu te conheci, você falando e vindo e trazendo essas questões, então é muito importante, então obrigada mesmo. Não, tamo junto, tá bom? Precisar de alguma coisa, né? Tem muita coisa para ser registrado, né? E tem que ser registrado, né? Igual eu falei para você, eu sou só mais um da capoeira que estou aqui, né? Mas tem outras pessoas aí com muita importância, né? A maioria não estão mais na capoeira, mas tem aí, né, eu falei, alguns fizeram algumas coisas erradas para sair da capoeira, eu acho justo, né? Não vamos compactuar com o errado também, né? Então é importante, né? Tem aí o mestre Coelho, tem aí o mestre Divino, o mestre Pinche, o Baiano, o Laurindo, né? E entre outros, né? O da Lua está na cidade novamente,
né? O Mosquito, que é um menino bom também. Então, tem muita gente boa aí na cidade que pode contribuir, cada um da sua forma. Obrigadão.